E aí, pessoal, vamos falar um pouco hoje sobre estudo. Não sobre a importância do estudo, porque isso já é sabido por todos, mas vou passar aqui algumas dicas de estudo, dicas práticas, dicas que eu utilizo no meu dia a dia, na minha vida de estudos, e acredito que essas dicas também possam ajudar vocês. Mas antes de começar a falar sobre as dicas, eu peço algo para vocês, que é para vocês curtirem esse vídeo e se inscreverem aqui no canal e comentarem aqui, filosofar é preciso. Então, são 3 atos que vocês vão fazer e que vão me ajudar bastante. Então, não esqueça de curtir o vídeo, beleza? Então, vamos lá a algumas dicas de estudo que eu separei aqui. Eu separei 6 dicas de estudo, vamos para a primeira. A primeira é a seguinte: defina objetivos e prazos simples e claros. Não complique, faça o simples, dê um passo por vez. Nós precisamos entender que a questão do estudo é um processo, não é algo que de um dia para outro nós concluímos um estudo e era aquilo e aprendemos, ponto final. Não, é necessário um processo, mas nós precisamos, nesse processo, definir objetivos e prazos também. Os objetivos são fundamentais para nos nortear, para saber onde nós queremos chegar. Porque se nós vamos estudar algum assunto, cinema, filosofia, matemática, seja qual for, sem um objetivo estabelecido, a gente se perde facilmente, porque é muito abrangente. Por exemplo, na filosofia eu quero estudar filosofia, mas estudar filosofia é muito abrangente, então tem que definir, eu quero estudar o que na filosofia? Eu quero estudar a história da filosofia, eu quero estudar uma área temática, ética, epistemologia, metafísica, ou eu quero estudar uma obra, ou um filósofo, uma filósofa. Então, estabelecer o objetivo é importantíssimo. E estabelecer também uma espécie de cronograma, os prazos também acabam nos ajudando para nos orientar dentro desses prazos. Eu não posso ficar por anos estudando o mesmo assunto, até eu posso, mas se eu pretendo conhecer a história da filosofia, eu não posso passar 10 anos estudando o período pré-socrático, porque eu vou levar uma vida toda para chegar até o período helenístico, mais ou menos. Então, estabelecer os prazos, colocando metas, estabelecendo objetivos, organizando, elaborando uma espécie de projeto de estudo a partir de objetivos, de prazos, a partir de um cronograma, isso pode te ajudar bastante. Segunda dica: erre pra caramba para poder aprender. O caminho do aprendizado é cheio de erros, e isso não é negativo, mas positivo. Aprenda com os erros. Errar é fundamental também como um processo de aprendizagem. Nós não vamos estudar algo e de cara saber dominar aquele assunto. Nós podemos interpretar de forma incorreta, nós talvez não conseguimos entender um assunto que estamos estudando e nos perdemos, a gente vai por um caminho que não é bem aquele. Na filosofia isso é muito comum, por quê? Porque determinadas obras, filósofos, são super difíceis. E por isso mesmo nós precisamos entender os vários caminhos que há e pegar os caminhos que são indicados. E aí a ajuda de comentadores, de especialistas em determinados assuntos, como de ética, se eu estou estudando ética, da filosofia hegeliana, se eu estou estudando o Hegel, é fundamental porque ele nos ajuda a nos guiar dentro desse universo filosófico de tal autor, de tal temática. Então, errar faz parte do processo. Então, erre, tudo bem, porque a partir do erro tu vai aprendendo. Terceira dica: não aceite não entender alguma coisa. E aqui, novamente, eu falo muito sobre essa dica porque é uma espécie de luta que estamos aqui. E nós lutamos contra a ignorância. Nós lutamos em busca do conhecimento. Sempre lembro nessa dica o sapere aude do Kant. Ouse saber. Não se deixe dominar pela preguiça e covardia, como diria Kant, mas ouse saber, sapere aude. Então nós precisamos sim lutar contra aquilo que nós queremos combater, que é a falta de conhecimento, que é a ignorância, e nós podemos vencer essa luta por meio de quê? Somente por meio do estudo. E o estudo nesse sentido é fundamental porque ele nos orienta na vida e é o estudo que abre os nossos olhos para nós enxergarmos o mundo de uma maneira diferente. Sem o estudo, a gente acaba caindo muito no senso comum e a gente vê as coisas de uma forma totalmente ordinária. Isso é ruim? Não necessariamente, mas se eu conseguisse olhar para o mundo a partir
do estudo, e aí eu coloco a filosofia, eu coloco as ciências, eu coloco as várias áreas do conhecimento de modo geral, isso nos ajuda muito a ver o mundo de forma diferente e a interpretar o mundo de forma diferente. O mundo é super complexo, as coisas são super complexas. No momento que nós tratamos como algo simples, provavelmente estamos olhando para essas coisas via o senso comum. Então nós precisamos sim do estudo da filosofia, no nosso caso aqui, né, que é um canal de filosofia, onde falo de filosofia, nós precisamos da filosofia para ver e aprender a ver melhor o mundo. Então, essa foi a terceira dica. Quarta dica, defina um horário de estudos e fuja das distrações. Como já tinha dito também em outro vídeo, seja um profissional e não um amador nos estudos. Estude de verdade, como se você dependesse disso. Aqui é uma estratégia que a gente pode utilizar em definir. E quando eu falo definir um horário de estudos, eu não estou falando uma hora especificamente. Eu não estou dizendo das 7 às 9. Até porque hoje, na minha rotina de estudos, eu nem mais defino horários, mas eu defino tópicos que eu devo cumprir naquele dia. Então, desde que eu acordo até o final do dia, eu estabeleço lá aquilo que eu vou fazer. E se, por exemplo, eu estou estudando uma obra, sei lá, um Crepúsculo dos Ídolos do Nietzsche, um capítulo, sei lá, 3 do Crepúsculo, e eu estabeleci uma hora e eu não consegui concluir dentro de uma hora, aí eu já fico mal porque eu não consegui concluir. Por isso mesmo, então, as minhas atividades durante o dia, todas elas, eu acabo estabelecendo por tópicos. Eu vou fazer isso, depois aquilo e assim por diante. Então eu não fico preso ao horário. Isso, de certa forma, me libertou um pouco, porque eu sofria muito quando eu não conseguia cumprir aquele horário. Mas eu deixo um cronograma bem realista, que eu sei que eu vou conseguir cumprir aquilo, e cada dia é diferente. Então, se tiver um dia que eu dou aula na universidade, se tiver um dia que eu passo o dia na universidade, eu não vou estabelecer várias metas para cumprir de estudo, aqui em casa de estudo, porque eu sei que eu vou ter bem menos tempo. Então, todo dia eu vou organizando a partir do meu tempo livre de estudos ou o meu tempo para cumprir as atividades. E a partir disso, então, eu vou fazendo aquilo que eu preciso fazer. De certa forma, isso me ajuda, inclusive, a fugir da procrastinação. Por quê? Porque, independente do horário, eu sei que eu vou ter que fazer aquela coisa. Ah, mas aí eu vou me enrolar aqui. Bom, mas aí tu vai ter que ficar até mais tarde depois. Então eu vou fazer logo para terminar logo para me ver livre depois, se esse for o caso, né? Então, por isso mesmo, definir o momento de estudos não necessariamente a partir de um horário, mas a partir de tópicos. Eu vou fazer isso, depois aquilo. Dentro do dia, tu vai fazer várias coisas, tu vai estudar vários assuntos, tu pode ter outros tópicos dentro desse cronograma diário, mas isso acaba te ajudando e fuja das distrações. Se tu tá, por exemplo, estudando nesse momento, tu não vai ficar olhando no celular. Se tu tá focando na leitura, na escrita, tu não vai se perder assistindo TV, atendendo telefonemas, coisas do tipo. Tenta fugir das distrações e focar totalmente naquilo que tu tá fazendo no momento. Se tu tá, por exemplo, na academia, foca naquilo que tu tá fazendo. Se tu tá lendo, foca na leitura. Se tu tá escrevendo, foca na escrita e assim por diante. Próxima dica, tenha uma rotina, né? Então, ela está vinculada à dica anterior. A rotina é fundamental. Por quê? Porque sem rotina de estudos, sem rotina de qualquer atividade que a gente deseja fazer, a gente acaba não fazendo aquilo. E quando a gente começa a fazer e ver resultado, aquilo passa a se tornar um hábito nosso. Aquilo passa a se tornar algo meio que natural das nossas atividades. Se eu tenho como objetivo, por exemplo, aprender uma língua, estudar filosofia, sei lá, concluir o meu curso, tocar um instrumento, treinar na academia, etc. Se eu estabelecer 20, 30, eu não vou conseguir encaixar isso no meu dia. E se eu preciso todo dia fazer isso, então eu tenho que reduzir essas atividades. O que tu quer de fato da tua vida? Ah, eu quero aprender inglês, por exemplo. Ah, então o inglês vai estar no teu dia. Eu quero estudar filosofia. Ah, mas se eu estudar filosofia, química, biologia, história, sociologia, direito... No passado eu era assim, né? Eu estudava tudo. E o que acontecia sempre? Eu sempre ficava perdido em várias áreas e não conseguia aprofundar. Então eu entendi. Tu tem que estabelecer
poucas metas, poucos objetivos, poucos tópicos nessa listinha que tu vai fazer todo dia. E tu vai estar totalmente focado nesses tópicos. Então tu põe lá, sei lá, vamos pensar aqui, hipoteticamente, inglês, depois academia, né? Junto com a academia já vem o quê? Junto com o exercício já vem alimentação e sono. Então tu tem que, se tu pretende se exercitar, tu tem que entender que há 3 partes fundamentais aí, que é alimentação e sono. Então tu vai ter que regular isso, tu vai ter que entender e melhorar isso se não tá bom. Ok, mais um tópico. Estudo. Dentro do estudo, no que tu vai focar? Aí na filosofia, por exemplo. Na filosofia, como tu vai estudar isso? Eu sou um iniciante, então a forma como tu vai estudar filosofia é diferente de alguém que já está estudando filosofia há anos. E aí tu vai estabelecendo esses tópicos, poucos tópicos, mas tu vai cumprir esses tópicos diariamente e tu vai se dedicar a isso. E aí sim, em meses, em anos, tu vai ver o resultado. Agora, se tu criar uma lista infinita, tu vai ver pequenos resultados, mas tu vai estar sempre insatisfeito porque parece que a gente não está cumprindo os resultados. Então, essa é uma dica também interessante. E tudo isso dentro da rotina. E por fim, a sexta e última dica, pesquise em várias fontes. Não fique preso apenas em uma única fonte, pois se ficar, terá apenas uma única visão sobre o assunto. Assuntos complexos oferecem sempre várias visões. Em qualquer assunto, nós não podemos entrar dentro de uma caixinha e pensar o mundo a partir somente daquela caixinha. A gente tem que entender que há várias caixinhas possíveis para interpretar tal fenômeno, tal assunto. Por isso, pesquisar em várias fontes é fundamental. Sobre o estudo, sobre a filosofia também. Por quê? Porque no momento que eu estou estudando um filósofo, por exemplo, Aristóteles, é interessante eu ler a obra do Aristóteles, mas ler vários comentadores, porque eles vão me ajudar a entender melhor a obra do Aristóteles. Certo, pessoal? Quem chegou aqui já sabe, né? Emoji de coruja aqui nos comentários. Quem não curtiu o vídeo, curte o vídeo, porque isso me ajuda bastante. E era isso. Até o próximo vídeo. Um forte abraço e até mais.